1 Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo 19, se diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Só não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o versículo, quando nós olhamos para o tema que foi nos proposto, amados, é impossível nesta noite, nós, diante de um texto desse, não trazermos uma reflexão. Deus quer que nós sejamos perante a sua presença. Então, se você veio hoje aqui preparado para escutar aquilo que Deus quer falar, que você seja diante da presença dele, você veio no lugar certo nesta noite. Eu quero começar esse texto e eu quero te dar duas notícias nesta noite de hoje, uma boa e uma ruim. Quem quer a boa primeiro? Ou quem quer a ruim? Quem quer a boa primeiro, levante a mão. Poucos. Quem quer a ruim primeiro? Vou falar a boa logo então, já que ninguém quis levantar a mão. É que Deus está aqui nesse lugar. A ruim é que Deus está nesse lugar. Depende do lado que você está. Depende do lado que você está. Sim ou não? Depende do lado que você decidiu estar. E quando nós falamos isso aqui, amados, o texto, ele vai ser bem sincero com a nossa vida, falando referência, nos dando referência de alguém que deseja fazer morada dentro de mim e dentro de você. E quando nós olhamos o texto, aonde nós falamos morada, o significado de morada, lugar que se habita, período em que se permanece domiciliado em algum local ou permanece. O Espírito Santo de Deus, ele tem feito permanência nesta morada, a qual somos nós, a qual viemos aqui todos os domingos e chamamos ele para a nossa vida. Me desculpe, porque hoje eu não vou pregar aquela coisa que nós gostamos, porque todo mundo gosta de um pula, de um glória, de um aleluia. Hoje é uma mensagem totalmente diferente da noite de hoje, mas o que eu quero dizer para você, que morada é lugar de habitação, alguém que passa um longo período. O que eu quero dizer para você já no começo, hoje, agora, é que Deus, ele quer não fazer apenas uma visita, mas ele quer fazer uma morada permanente na minha e na sua. Mas isso é para quem quer, isso é para poucos. Isso é para todos aqui? Isso é para todos, bispos? Foi delegado para todos, mas nem todos estão no mesmo propósito aqui, talvez. Nem todos estão no mesmo propósito. E que propósito é que estamos aqui hoje? Eu vou dizer uma coisa para você. O nosso propósito aqui hoje é de arrumar a casa para que ele faça morada. Não é só dar uma varridinha por fora e esconder algumas coisas debaixo do tapete. Não. O negócio aqui é uma mudança por completo. É falar assim: Jesus, olha, Espírito Santo, me possua da minha cabeça aos meus pés. Por completo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós olharmos, amados, desde o princípio, Deus, ele quis fazer morada na vida do homem, sim ou não? Sim ou não? Alguém está vivo aqui nesta noite? Na xéria, na gaçuia, na raia. Desde o início Deus quis fazer morada. E quando eu falo que desde o início Deus quis fazer morada, se você olhar o livro de Êxodo, capítulo 8, a Bíblia vai dizer assim que um dia Deus se encontra com Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te dar uma ordem. Eu quero que você faça um tabernáculo. Eu quero que você faça um lugar para minha habitação. E eu vou ali me manifestar e estarei com vocês para todos. Moisés, eu vou estar com vocês. Mas você vai precisar fazer algo. E o interessante, amados, é que quando Deus diz assim: eu vou precisar de um lugar para descer e morar, ficar no meio de vocês, não foi só dizer assim, faça. Deu as coordenadas. Deus, ele deu detalhes por... Eu só quero dizer uma coisa para você aqui.
Deus, Ele é detalhista na vida, nas pessoas que estão aqui hoje em questão em fazer morada, não é de qualquer jeito. Deus, Ele é detalhista, e Ele está procurando detalhes na minha e na sua vida, são detalhes que vai fazer a diferença. Uma vez eu ministrei, não é as grandes pedras que nos fazem tropeçar, são as pequenas que nos fazem cair. Deus está olhando para detalhes. Deus olha para cada detalhe. E quando nós olhamos, Ele dá as coordenadas. Ele dá onde Ele queria habitar. E Deus deu as coordenadas para mim e para você também. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, não precisa abrir, mas no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim, olha, segui a paz e a santificação, sem a qual pode ver Deus, não é, bispo? É isso? Sem a paz com todos e a santificação. Então santificação, automaticamente eu tenho que trazer, entendendo que morada, quando eu sou morada, eu tenho que ser santo, eu sou ser santo, e o que vai me levar para o céu é o fruto do arrependimento. Então você precisa entender que quando Deus quer habitar em algum lugar, tem detalhes e precisa ser santo. Isso aqui hoje é um tapa na cara da sociedade. Isso aqui hoje é um tapa na cara da igreja, porque nós vivemos conforme queremos e não aceitamos a forma que Deus nos quer. Me desculpa, o texto é proposto a ministrar isso aqui nesta noite. E veja que quando Deus dá as coordenadas, né, aí nós olhamos o texto e nós lemos o quê? Que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo, entender, do Espírito Santo de Deus. Por que que Paulo diz do Espírito Santo de Deus? Eu quero deixar para você bem claro, por que que Paulo diz isso, do Espírito Santo de Deus? Porque ninguém, primeiro, se o Espírito não nos converter, Deus não faz morada na vida de ninguém. Deus não faz morada na vida de ninguém sem antes que o Espírito, que eu permite que o Espírito me convença dos meus pecados. Sim ou não, Bíblia? Se o Espírito não me convencer e eu não deixar que ele me convença, a casa fica vazia. A casa fica abandonada. A intenção, irmão, e quando nós olhamos o texto, eu falei para você que Deus deu detalhes, né? De todo momento que Ele queria habitar na vida de alguém. Ele deu detalhes, Carlos, em tudo que Ele falou, Ele deu detalhes. E o que me chama a atenção, muitas coisas, Deus escolhe as medidas, Deus coloca os detalhes, Deus escolhe os melhores panos, Deus escolhe as melhores coisas. Mas quando foi para escolher a madeira, Ele escolheu a madeira de acácia, dizendo de lugar de habitação, você é morada, você é templo. Ele escolheu uma madeira chamada acácia. Deus poderia ter escolhido o cedro do Líbano, uma madeira nobre, uma madeira boa, uma madeira fácil de trabalhar. Mas eu quero que você pegue isso aqui, madeira de acácia. Primeira coisa, sem aparência. Segunda coisa, torta. Terceira coisa, bruta. E quarta coisa, difícil de se operar ou de trabalhar. Olha aqui para mim, você é acácia, viu? Mas mesmo você sendo para você, porque Deus não entrou num jogo, em uma furada, não sabendo com quem Ele estava lidando. Deus, Ele entrou nesse cenário aqui, sabendo que você era acácia, madeira ruim, bruta, difícil de se trabalhar, mas Ele olhou para você e falou, mas vai trabalhar nessa madeira, eu vou, mesmo Ele sabendo que você não prestava, mesmo sabendo que você era bruto e difícil de trabalhar, Ele olhou para você e falou, vai ser a minha morada, vai ser a minha morada. Rakanaya Sheria Nagasuria Rai. Ele olhou para você e para mim e falou, tem problema não. E a questão, sabe o que é aqui, amados? Que a acácia, com todas essas, sem aparência, torta, bruta e difícil de operar, nada é o símbolo da nossa natureza pecaminosa, o símbolo da minha e da sua natureza. Quem nunca deu trabalho aqui para Jesus, levante a mão. Quem nunca deu trabalho aqui para o seu pastor, levante a mão. Madeira bruta, madeira ruim de trabalhar. Diga para o teu irmão assim, madeira ruim, madeira bruta. Agora diga assim, mas Ele te escolheu.
para ser o lugar de habitação. Quem pode glorificar por isso? Quem pode glorificar por isso? Mas Ele te escolheu. Nakaxéria, Nagassu. Isso não é muito longe da nossa realidade. Deus está falando que, tendo essas características, Ele nos escolheu para ser o lugar de habitação, apesar de sermos acácia. E outro detalhe, a madeira, ela tinha que ser alguém que saía, bispo, procurando essa madeira, saía pelos campos, e sabe o que eles faziam? Eles, para tirá-las, ele tinha que ir no machado, tinha que ir na raiz com o machado, era na raiz. O que Deus está dizendo, sabe o que é? Não posso fazer morada na vida de quem ainda não arrancou as raízes do mundo, viu? Não posso habitar na casa de alguém que tirou as raízes. O que Deus está dizendo? Deixa eu cortar as raízes que te afastam da minha presença, porque eu volto a habitar na sua vida. Raízes. Tira as raízes. Hoje é noite de tirar as raízes do pecado, da prostituição, as raízes de tudo aquilo que te afasta de Deus. Hoje é o seu momento de tirar isso aqui. O dia é hoje. O dia é hoje. Mesmo com tudo isso, Deus te escolheu. E não fica muito longe do que aquilo que nós vivemos, né, amados? Sim ou não? Se Deus não romper as nossas raízes, Deus ele não habita no nosso meio. Mas a intenção aqui hoje é preservar a casa, porque todo mundo aqui, só que não está preservada, não está cuidada, e a intenção hoje aqui, sabe de que é? É preservar esta casa, é colocar tudo no lugar de novo. Antes de arrumar a casa, primeiro busque pela presença, porque ninguém pode levantar um altar sem antes buscar pela presença. Levante a presença primeiro, busque a presença. Busque a presença. E quando nós falamos disso aqui, eu disse para você algumas características. E quando nós falamos de intenção de preservar é justamente fazer o quê? Retirar-se do pecado, né? Retirar-se das imundícias e retirar-se das coisas que nos afastam. Lembra de Lucas capítulo 15, versículo 8. A Bíblia vai contar uma história de uma parábola de uma mulher. Perde uma dracma dentro de casa. Perde uma dracma dentro de casa. E o que ela fez para achar a dracma? Ela fez o que? Ela varreu a casa, ela acendeu ali a lâmpada. A Bíblia vai dizer que ela ainda vai acender uma lâmpada. Sim ou não? Ela acendeu uma lâmpada e ali ela começou a limpar para poder encontrar. O que eu quero dizer para você nesta noite: reacenda a chama do Espírito na tua vida, para que você volte a se reencontrar diante da presença de Deus. É necessário fazer isso aqui, dar uma varridinha dentro de casa, não é jogar debaixo do... É necessário dar uma varridinha para que Deus possa fazer a obra por completo. Só se encontra o que foi perdido quando nós arrumamos tudo. Você já viu aquele negócio? Aonde eu deixei isso? Arruma que você... Minha mulher fala isso para mim direto. Arruma o guarda-roupa que você acha, viu? Que você perdeu. E é assim. Só se acha aquilo que procura quando nós organizamos a nossa vida. E quando nós falamos disso, amados, eu vou falar uma coisa que talvez você fala, não é, mas é. O pecado é a pior coisa que existe no mundo. Sim ou não, bispo? Eu vou dar detalhe para vocês, O pecado é a pior coisa que existe no mundo. O pecado ele é pior do que a miséria, o pecado é pior do que a doença, o pecado ele é pior do que a morte. Pior do que a morte, sim, porque é ele que te leva à morte. O salário do pecado é a morte. Não existe nada pior do que o pecado. Ele é pior do que os demônios. O pecado ele é pior do que os demônios. Pastor Rafael, o senhor está ficando doido? O pecado é pior do que os demônios? Vamos lá. Jesus morreu por causa de quem? Por causa dos demônios? Por que ele morreu? Então o pecado ele é pior do que os demônios. Jesus não morreu por causa dos demônios. Jesus morreu foi por causa do meu e do seu pecado. Então aquilo que a Deus de trabalhar é pior do que tudo. O pecado que está dentro de mim é pior do que qualquer coisa na face da terra, porque ele te causa morte, ele te leva para o inferno. E detalhes, o pecado matou o Filho de Deus, porque se nós não tivéssemos pecado, nós não estaríamos, Jesus não teria entregado a sua vida, mas
mas outra vez que nós pecamos, vem Ele ser a causa de nós não sermos consumidos. O pecado matou o filho. Por isso que nós, uma vez que nós provamos da boa palavra, e agora nós voltamos atrás, nós estamos crucificando o Filho de Deus. Olha para mim aqui, por favor. Cuidado, viu? Diga assim para o seu irmão assim, ó, cuidado, você pode estar crucificando o Filho de Deus novamente. Cuidado com aquilo que habita dentro de você, viu? Pastor Rafael, você é santo? Não. Mas o que me faz herdar os céus é o fruto do arrependimento. Você precisa ter o fruto do arrependimento na sua vida. Quando nós olhamos, ele é pior do que tudo isso. Interessante que Isaías ele diz assim, a única coisa que me afasta de Deus é o... Tem mais alguém aqui? É o... O que me afasta? Está aí o motivo que muitos de nós viemos para cá, permanecemos gelados, entramos frio e saímos gelados. Porque é a única coisa que nos afasta, o pecado. E isso faz com habitação de Deus. Será que você conseguiu, amado, pegar isso aqui? Habitação, não é habitação de alguém qualquer. Não é habitação de um ser. É a habitação daquele que voltará como rei. Aquele que é rei voltará para que com ele eu possa morar. Da minha vida, alguém que jamais, sério, que eu trabalhei muito tempo em um hotel e quando chegava alguém ali de muita importância, talvez até o presidente da república, vamos dizer assim, que chegou lá várias vezes, alguém se fazia, as pessoas falavam assim, olha, hoje a ilustre presença do presidente da república vai estar aqui, então por favor, toma cuidado com isso, olha, você fica naquele lugar quietinho, mas aquele que nós habitamos dentro de nós vai muito mais além do que o presidente da república. E sabe o que nós fazemos? Nós o desprezamos. Nós o desprezamos. Sim ou não? Quantas vezes eu e você desprezou o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes eu e você aqui desprezamos o maior, o grandão, aquele que pode mudar as nossas vidas? E desprezando ele, automaticamente eu me torno uma casa vazia. Você já percebeu, você já olhou para crentes, cara de crentes, rosto de crente, que você olha e fala assim, rapaz, aquele cara não tem graça nenhuma. Não tem, porque está longe da graça. Não carrega mais a essência, o Espírito. Não é mais morada. Às vezes, Jesus até manda o Espírito assim descer, porque se arrepende, mas volta de novo para o mesmo lugar. Aí, aqui, eu estou cansado de fazer visitas. Eu estou cansado de fazer visitas. Eu quero é fazer morada. Eu quero entrar de uma vez por toda e acabar com esse negócio de visitas. Eu não quero mais ser um visitante. Eu quero ser o proprietário. Esse negócio é sério. E eu só tenho mais alguns minutos. O deixamos. Amados, sem comunhão com o Espírito Santo, não tem ajuda do Espírito Santo. Por quê? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se diz assim, olha, preste bem atenção. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem comunhão. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui, bispo? O Espírito só ora se eu oro. O Espírito só jejuma se eu jejuo. O Espírito só faz alguma coisa se eu fizer também. O Espírito, ele só faz alguma coisa se você fizer. Só tem uma coisa que o Espírito não faz se você fizer. É a partir do momento que você faz. Ele só... Aí você se afasta. Mas quando você ora, quando você jejua e quando você não sabe o que pedir, aí o Espírito faz bem assim, ó, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de força, ajuda aqui. Essa é a função do Espírito. Por que Jesus disse assim, eu vou para o Pai, eu enviarei outro
Ele não falou que ele iria enviar mais um. Ele falou assim: eu vou enviar outro. Por que ele estava dizendo outro? Porque o significado de outro no grego, alguém da mesma espécie. Ou seja, eu estou mandando, Jesus disse assim: eu estou indo, mas eu vou mandar alguém igualzinho a mim, sem nenhuma diferença, para ficar com você. Ele foi, mas ele mandou alguém igual. Aleluia. Será que você consegue entender isso nesta noite? Aleluia. Na xéria, na gassúmia, na racha. Sem comunhão. E o que é comunhão, para nós encerrarmos aqui? Eu tinha mais 2 minutos só, mas vamos lá. E o que é comunhão? Pensa em uma coisa que Jesus não falou para os seus discípulos. Preste bem atenção nisso aqui. Comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão é oração. Jesus não ensinou a expulsar demônio. Jesus não ensinou a curar leprosos, mas ele disse bem assim: quando você comigo, um particular, entra no secreto que eu vou ouvir vocês. Sem comunhão, não tem como ter o Espírito, não tem como ser morada. Entra lá no seu lugarzinho escondidinho e entra no secreto comigo, que aí o negócio vai mudar. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Ah, mas eu busco o Espírito. Lá no meu trabalho, lá na hora que eu consigo, lá eu dou uma meditadinha ali. Ah, não, eu estou na escola, Amados, você faz isso para manter a sua ligação. Ah, vou aproveitar o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar isso aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus não está aqui para ser aproveitado. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para ser clamado, para ser buscado. Não venha com essa história que eu vou aproveitar esses minutinhos. Se você não tira tempo para buscar o Espírito de Deus, a qual vai fazer morada na sua casa, não vem com essa história de que vai aproveitar. E o que está mais acontecendo? Vou aproveitar 5 minutinhos aqui, vou aproveitar 10 minutinhos aqui. Vou dizer mais uma vez: você que está aproveitando do Espírito, está na hora de tirar tempo é com ele, viu? O Espírito não está aqui para ser aproveitado, não. O Espírito, e é o que tem mais acontecido, amados. E veja que um dos símbolos do Espírito Santo, nós podemos trazer aqui várias coisas, mas eu quero falar só de um só. Um dos símbolos é o fogo. Por que um dos representativos do Espírito, figuras, é o fogo? Olha isso aqui. O Espírito é fogo, pois o fogo põe à prova tudo que é bom. O Espírito de Deus, ele é fogo. E fogo é algo que põe à prova tudo que é bom e tudo que é ruim. Dá uma olhadinha para o seu irmão assim e fala: e aí? Você é bom ou você é ruim? Você está bom ou você está ruim? Deixa o Espírito te provar aí para ver se vai sair alguma coisa boa desse lugar. Deixa o Espírito provar aí para ver se vai ter alguma coisa boa nesta casa. O que o Espírito, amados, está dizendo: deixa eu sua integridade para que eu volte a habitar dentro de você. O Espírito de Deus, ele quer pôr à prova a minha e a sua integridade. Será que ele vai encontrar lugar na minha e na sua vida? Para se tornar para nós nos tornarmos moradas? Irmãos, que eu anotei para nós encerrarmos. Olha que interessante isso aqui, ó. O que Deus ele quer tirar hoje são as raízes. As raízes que estão infiltradas naquilo que a nossa carne inclina e aquilo que atrapalha o Espírito de voltar para nossas vidas. Porque uma vez que nós somos moradas, precisa ter espaço para o Espírito. Como eu moro em uma casa com outra pessoa e não tenho comunicação com ela? Como posso eu e a minha esposa morar na mesma casa e não ter comunicação? Vou falar mais claro para você. Como pode eu
e o Espírito de Deus morar no mesmo lugar e não termos diálogos? Há quanto tempo que nós não temos mais diálogo com aquele que fica com a gente, mora com a gente? Eu anotei um negócio. Eu disse para você que hoje é algo que Deus queria tratar muito conosco em cima do texto. Porque se nós formos pegar tudo aquilo que o texto quer dizer, não daria tempo. Pense nisso aqui que eu vou te falar agora. Você que é casa. O peixe não consegue identificar que ele está molhado por causa que convive no seu ambiente natural, que é a água. Assim também é o pecador que não se arrepende, porque o pecado começa a ser o seu ambiente natural. Você já percebeu que quando você vai tentar conversar com alguém que está no pecado, não, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, mas Deus contempla o coração. Porque ele entrou em um ambiente de pecado. Ele não consegue enxergar que a sua vida miseravelmente está desgraçada. Mas olha isso aqui, ó. Porém, quando o pecador e começa a perceber que esse não é o estado natural dele, ele vivencia coisas novas. O que Deus está dizendo aqui nesta noite para mim e para você, amados, é que quando nós damos lugar a Ele, nós vamos vivenciar coisas que lá fora, porque a Bíblia vai dizer assim, olha, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará convosco para todos sempre. Ou seja, só recebe o Espírito da verdade aquele que vive na verdade e aquele que é casa de Deus. O que você precisa entender nesta noite é que eu e você somos casas. E aí, como que está a nossa comunicação nesta noite de hoje com Ele?